Senhor, que alegria estar aqui com você. Aleluia. Como é bom declarar verdades, não é verdade, querido? A gente foi chamado para falar a verdade. Às vezes, pode ser que você não está muito acostumado com algumas coisas dentro da igreja. E você fala assim, que povo louco, fecha os olhos, levanta as mãos e fica falando que ama a Deus, um Deus que não vê. Sabe, querido, eu digo para você, nós somos piores do que pessoas apaixonadas. Porque além de estar apaixonados, nós decidimos amar o Deus que nós não vemos. Amém, querido? Um Deus que nós não vemos aos nossos olhos naturais, mas nós podemos senti-lo, nós podemos ver as suas mãos trabalhando em nosso favor, nós podemos ver o seu legado desde Gênesis até hoje, querido, de fidelidade, de graça e de transformação. Aleluia. Você está pronto para receber da palavra nessa noite? Então eu quero, querido, que você abra a sua Bíblia comigo em João, capítulo de número 1. Desde já eu quero dar os meus parabéns a você, papai, não é? Você é um papai novinho, você é um papai experiente, você é o papai em potencial. Quantos papais em potenciais nós temos aqui? Glória a Deus, não é? Você que vai ter mais filho, você é um pai em potencial. E você está jogando no meu time, não é? Já já vem aí um bacuri ou uma bacurizinha, né? Quem sabe, né? João 1:12, aleluia. Ano que vem tem novidade aí. João 1:12 diz assim, ó, chegou lá comigo? Aleluia! Antes de ler, eu quero orar com você. Pai, obrigado por essa noite, obrigado pela oportunidade que nós temos de estar juntos. Obrigado porque a Tua palavra, ela é fiel. A Tua palavra, ela produz resultados. E nessa noite, Pai, a noite de um dia tão especial, o Dia dos Pais, nós queremos pedir que o Teu Espírito fale fortemente ao coração de cada um. Que nós possamos sair daqui, Pai, transformados. Nós possamos sair daqui melhores do que nós entramos. Para que o Teu santo nome seja exaltado na nossa vida, no nosso proceder e em tudo mais, o nome de Jesus, amém. João 1:12, ele diz assim, ó: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram da vontade de Deus. Você pode dizer comigo, diga assim, eu nasci da vontade de Deus. Aleluia. Você pode, com essa convicção, sentar no seu lugar. Aleluia. Aleluia. E querido, eu quero começar a falar algumas coisas ao seu coração nessa noite. E uma das verdades cruciais que nós precisamos saber é que nós não nascemos à toa. A Bíblia está dizendo que nós não nascemos da vontade de homem, mas nós nascemos da vontade de Deus. Deixa eu falar algo para você. Antes do seu pai olhar para sua mãe, ou da sua mãe olhar para o seu pai, antes, querido, da fisiologia acontecer, antes mesmo do espermatozoide encontrar o óvulo, você já estava no coração de Deus. Maior do que os meios físicos, querido, foi o sonho e o desejo de Deus, que foi gerado lá nos céus, acerca da minha vida e acerca da sua vida. Uma coisa eu quero te dizer, querido, você nunca foi e nunca será um erro de Deus, porque Deus planejou o seu nascimento, assim como Deus planejou seu futuro, e é um futuro de sucesso, amém, querido? Glória a Deus. E o que chama atenção, querido, nesse texto, é que em João 1:12, Jesus, ele começa a trazer uma novidade. Quantos aqui sabem que Jesus foi crucificado? Você sabia disso já? Você, querido, não precisa ser um crente experiente da igreja para saber disso. Eu me recordo que quando ainda criança, o meu pai gostava de ir em uma determinada igreja católica, e naquela igreja católica lá da Rui Barbosa, além de ter aquela pomba grande, não é? Porque lá é o templo do Espírito Santo, a paróquia do Espírito Santo, tinha também algumas imagens de Jesus crucificado. Então, seja na igreja católica ou pelo conhecimento da Bíblia, você já ouviu falar que Jesus foi crucificado. Mas eu pergunto para você, você sabe, querido, um dos maiores porquês que levou os fariseus, os saduceus, os judeus da época a desejarem a crucificação de Jesus? Jesus de repente nasce, querido, e naquele primeiro momento ele não incomoda aqueles que eram os homens da lei, ele incomoda aqueles que não eram da lei.
ao imperador, o governador ali, incomodado por algumas coisas, começa a perseguir, manda matar algumas crianças que estavam nascendo, mas Jesus passa por isso, e de repente Jesus começa a crescer. Quando Jesus começa a crescer aos seus 12 anos, a Bíblia diz que ele é encontrado no templo, conversando com os sacerdotes, conversando com aqueles que conheciam a lei. Deixa eu falar algo para você. Desde o Velho Testamento, existem profecias, irmãos, que falam acerca do nascimento do Messias. O povo de Deus aguardava o Salvador. O povo de Deus, ele aguardava o Senhor que viria dos céus e com a sua mão poderosa iria libertar o povo de Israel das cadeias desse mundo, e eles iriam viver na terra que mana leite e mel. Não apenas em uma Canaã terrena, mas em uma Canaã celestial. Eles estavam esperando o Messias. Eles estavam esperando o Filho de Deus que viria do céu. Mas quando esses homens que estavam esperando Jesus, eles começam a ouvir o discurso de Jesus, esse discurso começa a doer no ouvido daqueles homens. Porque Jesus, de repente, ele estava ali, ele abre os escritos do profeta Isaías, lá em Lucas, você pode ler, e diz que Jesus, ao abrir, ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito do Senhor está sobre mim para anunciar o ano aceitável, para colocar em liberdade os oprimidos e os cativos. As pessoas começam a olhar para ele e falam assim: está louco? Como pode um homem que nasceu do ventre de Maria falar que o Espírito está sobre ele, falar que ele é esse que o profeta Isaías estava dizendo que viria? Como pode um simples homem se colocar na posição de filho? Você pode repetir isso comigo? Diga: filho. E de repente Jesus começa a falar sobre isso, e ele diz: eu sou o Filho de Deus, eu sou o Filho de Deus. E eles começam a ficar cada vez mais perturbados e loucos, e de repente Jesus diz: o meu Pai que está no céu. Aí eles piram mais ainda. Eles já piravam quando Jesus se dizia filho. Quando Jesus começa a relacionar com Deus como Pai, eles acham, querido, a pior das blasfêmias de todas. Eu não sei quanto a você, mas até hoje tem pessoas que quando vão falar com Deus, ao invés de falar assim: Pai, elas dizem: bendito Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deixa eu falar para você, querido, na nova aliança, maior do que a categoria de ser Deus de Abraão, Isaac e Jacó, é Deus ser o seu Pai. Jesus começa a trazer essa verdade, e Jesus começa a dizer: todas as vezes que vocês forem orar, vocês vão orar assim: Pai nosso que estais no céu. E os fariseus começam a ficar loucos, o povo começa a ficar louco, porque Jesus começa a falar que ele era filho e Deus era o seu Pai. Aleluia. E um dos principais motivos, irmãos, se não o maior, de Jesus ser lançado na cruz pelos homens, nós sabemos que Jesus tinha que morrer, porque esse era o plano. Nós sabemos que Isaías diz que o Cordeiro de Deus, ele foi imaculado antes da fundação do mundo. Nós sabemos que Jesus vem como homem, abre mão de sua glória em Filipenses 2, para que ele pudesse, como um cordeiro sem pecado, morrer por nós. Mas o que levou os homens, quando estava Barrabás e Jesus, escolher que Barrabás fosse solto e Jesus não? Exatamente isso que eu estou te dizendo. O fato deles não aceitarem que Jesus dizia que ele era o Filho e que Jesus era o seu Pai. Ou seja, se o mundo odiava isso, se os fariseus odiavam isso, é porque, querido, certamente o segredo do sucesso e das alegrias e da paz dos nossos dias hoje está naquilo que incomodava as pessoas que estavam perdidas. Tudo aquilo que incomoda o diabo, tudo aquilo que incomoda o mundo, querido, é sinal que você está no caminho certo. Vou falar de novo isso para você. O povo estava revoltado porque Jesus disse que agora ele tinha um pai, e o pai dele era Deus. Ou seja, querido, Jesus começou uma verdade, e essa verdade alcança as nossas vidas hoje. Você não está mais sozinho, você não está órfão. Nessa noite eu quero falar para você: Jesus nos mostrou a maior revelação desses tempos, que é nós sendo filhos e Deus sendo nosso Pai. Aleluia! É por isso que João diz: e agora? Por que agora? Porque antes não era.
Agora todos que o receberam poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. Aí você diz, Leandro, por que você nessa noite de Dia dos Pais está falando sobre filho? Porque, querido, eu digo algo para você. Deus está procurando desesperadamente, se eu posso assim dizer, por filhos. Eu vou falar de novo isso para você. Deus nesses dias está procurando verdadeiramente filhos, não filhos bastardos, mas filhos que se submetem ao relacionamento com seu Pai. Jesus nos mostra, irmãos, o caminho. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não só o caminho da salvação, querido, mas Jesus nos mostrou o caminho do sucesso nessa vida. Jesus nos mostrou que o caminho do sucesso nessa vida se chama filiação. Quando eu e você aceitamos a Jesus, nós nos tornamos filhos. E é isso que eu quero, querido, conversar com você nessa noite. Porque se eu me tornei filho, significa que eu tenho um pai. E se eu tenho um pai, existem coisas que esse pai quer fazer por mim. Aleluia. Se eu tenho um pai, existem coisas que constantemente esse pai está fazendo para com a minha vida. E aí você pode, querido, aprender de duas formas nessa noite. Você que é pai, você que é mãe, você pode aprender como agir olhando para a forma que Deus age. Isso é uma coisa que você vai aprender nessa noite. Mas existe uma outra coisa também que você precisa aprender, querido. É que em tudo isso que nós estamos dizendo, nós vamos falar, é um desejo de Deus ser um bom pai para você. E eu quero que você abra em Salmo 139 comigo. E nessa noite eu tenho no meu coração, irmãos, de falar com você acerca de algumas características de um bom pai. Eu quero falar com você acerca de algumas coisas que não apenas Deus quer que façamos, mas Deus faz acerca das nossas vidas. Salmo 139, no verso de número 16. Quem chegou comigo, diga, estou pronto. E ele fala assim, Salmo 139, 16. Os teus olhos me viram quando ainda era substância informe, e nos teus livros foram escritos todos os meus dias. Todos os dias foram ordenados para mim, quando nem ainda um deles havia. Ó, quão preciosos são, ó Deus, os teus pensamentos, e quão grande é a soma deles. Pai, mãe, e eu quero que você entenda, querido, que um princípio que vale para um pai, vale para uma mãe, porque eu sei que existem mães aqui que são pais e mães ao mesmo tempo. Eu sei que existem avós que são pais e mães ao mesmo tempo, tios que são assim da mesma forma. Então os princípios que nós começamos a ver, independente do seu sexo, ou independente do seu grau de parentesco de alguém, eu digo para você, esses princípios, se aplicados, vão mudar a sua vida e a vida das pessoas que estão sobre a sua autoridade ou sobre o seu cuidado. Então nós começamos a ver aqui que uma característica de um bom pai é aquele que um bom pai, ele tem sonhos para com o seu filho. Um bom pai, querido, é aquele que não quer que o seu filho viva uma vida desenfreada ou de qualquer jeito, à torta direita, simplesmente batendo com a cabeça na parede. Um bom pai é aquele que tem bons sonhos para os seus filhos. Um bom pai é aquele que trabalha em prol dos seus filhos para que esses sonhos sejam realizados. Então eu digo para você, eu e você, para sermos bons pais, nós precisamos aprender a sonhar bons sonhos para os nossos filhos. Mas Leandro, o meu filho é cabeça dura. Eu falo para ele fazer isso, eu falo para ele seguir por esse caminho, mas ele não me ouve. Ei, deixa eu perguntar para você, quantas vezes e quantos sonhos Deus já teve acerca da minha vida e da sua vida, mas a gente insistiu em bater com a cabeça na parede, quando Ele estava falando para nós pegarmos outros caminhos. Bons pais não desistem de sonhar pelos seus filhos. Agora, quer uma máxima e uma notícia maior? Deus é um bom pai.
E como um bom pai, ele não desiste de sonhar pelos seus filhos. E como nós lemos aqui, querido, Deus já escreveu todos os nossos dias. Existe um sonho vindo do nosso Pai Celestial para com a sua vida, querido. Ele tem sonhos para você. E os sonhos dele não são pequenos. Porque Jeremias 29:11 diz: eu bem sei os pensamentos que eu tenho acerca de vós. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês desejam. Aleluia! Deus não te deixou aquém. Nunca sinta-se sozinho. Nunca mais se sinta desamparado. Sabe por quê? Porque Deus sonha com você. Existem sonhos que em todos os dias, querido, Deus quer que eles se tornem realidade na minha vida e na sua vida. Deixa eu falar algo para você. Nenhum erro, por maior do que seja, pode acabar com o sonho de Deus para a sua vida. Mas Leandro, eu já errei tanto, já fiz isso, querido. Um bom pai é aquele que, independente do erro do seu filho, ele está de braços abertos para recebê-lo. O filho pródigo pegou toda a finança, a herança do seu pai, gastou com coisas que não devia, mas no momento em que ele se arrependeu e voltou, a Bíblia diz que o pai, ao vê-lo de longe, já mandou: mata o cordeiro para comer, traz o anel, traz a roupa, traz a sandália, porque o meu filho estava morto, mas hoje ele vive. Aleluia! Não importa, querido, quantas coisas ruins você fez, não importa quantas coisas erradas você cometeu, eu digo para você, nessa noite, existe um pai de braços abertos, e ele tem uma capa para te cobrir, ele tem um novilho para te alimentar, ele tem um calçado para que você não venha pisar mais em espinhos e machucar os seus pés. Sabe por quê? Porque ele é um bom pai. Aleluia! E um bom pai, além de sonhar, ele cuida. Você pode dizer isso comigo? Diga: o meu pai sonha comigo. Diga: o meu pai cuida de mim. Abra sua Bíblia comigo lá em Mateus, capítulo de número 6. Aleluia. Esse texto está dentro do contexto do salmo que o Samuel leu aqui na hora da oferta. Mateus 6, no verso de número 26. Deus é um bom pai e Ele cuida, Ele provê. Mateus 6, 26, e Ele diz assim: olhai para as aves do céu, elas não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, mas o vosso quem? Diga: Pai, Pai, o Pai Celestial as alimenta. Porventura, vocês não valem mais do que elas? Eu acho muito interessante essa pergunta de Jesus, irmão. Ela pode parecer boba, mas para alguns momentos da nossa vida não é. Quantas vezes nós erramos? Quantas vezes nós nos frustramos? Precisamos lembrar disso todo dia, querido. Você precisa lembrar que você tem valor para Deus. E se você tem valor para Deus, Ele cuida de você. Jesus aqui está dizendo: se Deus dá comida para o passarinho, Ele dá comida para você. Porque um pai dá comida para o seu filho. Aleluia. Um bebê, quando ele nasce, querido, ele não fica ali: puxa, e agora? O que eu vou fazer? Cortaram o meu cordão umbilical, agora eu vou ter que comer, eu vou ter que dar um jeito. Ô pai, manda um currículo para mim. É assim. Você já viu um bebê? Puxa, agora eu vou ter que trabalhar 48 horas. Tem uns loucos aí falando de 70, 80 horas. Ô, misericórdia, Deus, é assim? Não, querido, o que o filho faz? Ele está ali. Sabe, não? Ele nem falou, né? Nem foi claro, nem falou mamar, tetê, a mãe já está lá, colocando, né? E sabe o que eu acho mais interessante? Uma das maiores expectativas, não é, que a mãe tem é de amamentar o seu filho. Quantas mulheres eu já vi frustradas, irmãos, porque o leite demora para descer? Quantas mulheres eu já vi frustradas e chorando diante de mim, porque o maior sonho delas era dar de mamar para os seus filhos e elas não conseguiram.
E elas precisaram dar o leite na mamadeira. Elas queriam amamentar, sabe, querido? Assim como uma mãe deseja dar de comer para o seu filho, assim é o nosso Pai Celestial. Ainda que você não tenha pedido, já existe um desejo no coração de Deus em cuidar de você, queridos. Deus quer te prover, Deus quer te alimentar. Mas eu digo para você, existe uma distância que o bebê precisa estar do colo da sua mãe, para que ele possa desfrutar desse benefício. Todas as vezes que nós, como filhos, saímos do raio de ação do nosso Pai, ainda que Ele queira cuidar, ainda que Ele queira prover, Ele se torna, querido, limitado. Deus tem tudo que nós precisamos. Deus sonha conosco. Deus tem aquilo que nós precisamos para comer, nos vestir, para viver uma vida em abundância. Mas nós precisamos estar próximo ao seu seio, próximo ao seu peito, próximo ao lugar da sua proteção. Aí eu começo a aprender algo, se eu levo para as nossas vidas hoje. Efésios 5:1 diz: sede imitadores de Deus como filhos amados. Ou seja, se eu sou um filho de Deus, e eu vejo o meu Pai cuidando de mim, me nutrindo e me provendo, eu começo a entender que, como um bom pai natural, eu preciso ter o sentimento e o desejo de nutrir e prover os meus filhos. Sabe o que o mundo fala lá fora? O mundo lá fora, ele fala assim, ó: coloquei no mundo, mas agora o mundo vai criar. O povo lá fora fala assim: coloquei no mundo, não tem condição, agora o governo que se vire. O mundo lá fora, ele olha e fala: já tentei, já corri, não consigo, agora as pessoas, as igrejas que se virem para cuidar do meu filho. É assim que o mundo pensa lá fora. Mas sabe como é, querido? Que nós temos que pensar na contramão do sistema. Nós, como bons pais, precisamos entender que se temos um Deus que nos provê e cuida de nós, repousa sobre as nossas vidas uma responsabilidade. Deixa eu falar para você, querido, sexo é bom porque foi Deus que criou para o momento do casamento, mas depois de uma relação sexual onde existe fecundação, nasce um lindo menino ou uma linda menina que precisa de um pai. Se Deus nos ensina que nós temos que ser um bom provedor, porque Ele é, eu e você, como pais e mães, bons pais e mães, boas avós e bons avós, bons tios e boas tias, se nós temos uma criança sob o nosso cuidado, ou uma pessoa na nossa dependência, nós precisamos desenvolver um zelo do cuidado, um zelo de não abrir mão, um zelo de sempre acreditar, porque aquele que ama, querido, cuida. Aquele que possui um filho, existe um desejo e um sonho acerca desse filho. Mas existe outra coisa também, querido. Um bom pai e uma boa mãe, além de cuidar, ela ama, independente dos erros do seu filho. Eu quero ler um texto com você, que está lá em 1 João, capítulo de número 4. O nosso amor, o amor de um pai, não pode estar ligado a boas sementes ou a más sementes. O amor verdadeiro, o amor cristão é incondicional. Por que muitas pessoas hoje abandonam casamento? Por que muita gente abandona filho? Por que muita gente abandona ministério? Porque não ama como tem que amar. As pessoas amam quando tem cerveja, elas amam quando tem carne, elas amam quando tem carro, elas amam quando tem alegria, ou num contexto evangélico, elas amam quando está tudo bem, elas amam quando recebem ofertas, elas amam quando não levam bronca, elas amam quando elas estão sendo bem alimentadas, mas na primeira oportunidade, hoje elas... Mas olha o que a Bíblia diz em 1 João 4,10. Nisso está o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas Ele amou a nós. Eu vou ler de novo. Nisso está o amor. Não em que nós temos amado a Deus, mas Ele nos amou a nós. E uma vez nos amando, enviou seu Filho para a propiciação dos nossos pecados.
Irmãos, a Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Num português bem claro, você não valia nada. Eu não valia nada. Mas Deus lá do céu olhou para nós e Ele decidiu nos amar quando nós éramos indignos. Deixa eu falar uma verdade para você. Independente das suas ações, independente se você é bonzinho ou ruinzinho, Deus te ama. Eu vou falar de novo para você. O amor de Deus, irmãos, Ele é igual por todos. É isso que a gente às vezes tem dificuldade de entender. Deus ama você o tanto quanto Ele ama o assassino. Vou falar de novo. Deus ama você o tanto quanto Ele ama o estuprador. João 3,16 diz que Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho. Ou seja, Deus é amor. Não existe nível de amor em Deus. Ele ama todos. O que acontece? Segundo as nossas escolhas e segundo as nossas ações, nós podemos desfrutar daquilo que o nosso Pai tem para nós. Ou seja, quando um é mais abençoado do que o outro, não é porque Deus ama mais um do que o outro, mas é porque este está sendo mais fiel naquilo que a Bíblia diz que ele precisa ser. Então, ser mais ou menos abençoado não fala sobre Deus amar ou menos, querido. Sabe por quê? Porque amor não fala sobre ações. Quanto fez bem, então eu amo muito. Fez mal, então eu amo pouco. Não é assim. Eu amo fazendo bem e eu amo fazendo mal. Mas eu não estou sentindo amor. Exatamente, querido. Amor não é um sentimento, amor é uma decisão. Paixão é um sentimento. Paixão é um sentimento que pode ser cultivado por um amor existente. Você decide amar, você passa a olhar da forma correta. E isso de um pai para com o filho, de um marido para com uma esposa. Mas sabe qual é o problema, irmãos? Se eu começar a colocar os meus olhos apenas naquilo que é errado, se eu começar a desejar estar perto só porque as circunstâncias estão favoráveis, vai chegar uma hora que eu já não vou mais amar como Deus mandou amar. Vai chegar uma hora que os problemas vão me cegar. Vai chegar uma hora que eu vou querer os meus filhos longe. Vai chegar uma hora que eu vou querer os meus pais longe. Vai chegar uma hora que eu vou querer os meus líderes longe. Sabe por quê? Não porque eles estão errados, mas porque nós nos cegamos e o amor se foi do nosso coração. Então um bom pai, falando de Deus como nosso pai, é um pai que nos ama. E nessa noite, querido, Ele ama a mim assim como Ele ama você. Leandro, mas eu acabei de errar antes de eu vir para cá. Não importa, querido. Se você pedir perdão e você voltar para Deus, e às vezes a gente acha, irmãos, que voltar é para quem parou de vir na igreja. Mas eu digo, querido, que voltar é todas as vezes que você perdeu ou pegou um caminho que você não deveria pegar. Às vezes nós estamos liderando grupos, às vezes nós estamos pastoreando igrejas e nós podemos nos perder, querido, às vezes na segunda-feira ou na terça-feira. Todas as vezes que você pegou um caminho ou você está olhando para algo que você não deveria, é hora de voltar. E eu digo para você, querido, voltar os olhos para o Pai que te ama, voltar os olhos para os sonhos que Deus tem para você, independente dos erros que você tem tido, querido. Nessa noite você tem um Pai que está de braços abertos para você. Existe um Pai que sonha para com você. Existe um Pai que está pronto para te perdoar. Porque quem ama, perdoa. Olha para quem está do seu lado e fala assim, ó, independente do que você fizer para mim um dia, saiba de algo, eu vou te amar e te perdoar e pagar a pizza. Amém, querido? Aí você fala assim, Leandro, o que isso tem a ver? Tudo. Muitas pessoas, elas falam assim, Leandro, mas eu não consigo olhar para a cara dela. Eu vou usar a mulher, porque mulher normalmente é mais assim. Eu não consigo olhar para a cara dela, eu já liberei perdão, eu já orei, mas eu não vou sentar perto dela. Na ceia eu vou sentar lá atrás, eu isso e aquilo. Aí tem gente que chega e fala assim, pastor, né, já é diferente, pastor, eu não consigo olhar na cara dela. O que é que eu tenho que fazer? Aí normalmente eu falo para a pessoa,
O que é que você gostaria de ganhar do shopping? Ah, pastor, eu ia gostar de ganhar um sapato. Eu vi um sapato na vitrine. Então é o seguinte, vai lá, compra o sapato que você gostaria de ganhar e dá para essa pessoa. Sabe, irmãos, pode parecer coisa de louco, mas são nas coisas de louco que os princípios, querido, produzem mais resultados. Aí às vezes a gente está ali, eu digo para você, querido, você vai comprar moendo a sua carne, você vai para lá moendo a sua carne, você vai chegar até a pessoa moendo a sua carne. Na hora que você der, querido, é como se nós e cadeias fossem desatadas de você. Sabe, querido, o diabo é envergonhado, seus sentimentos eles são destruídos, porque a palavra e o princípio foi praticado, querido. Aí você fala, pastor, ainda não está dando. O que é que você gostaria mais de ganhar? Sabe, querido, infelizmente, nós temos pessoas que cada vez elas estão afundando mais, porque elas estão vivendo um estilo de vida onde elas querem que o próximo haja, elas querem que o próximo dê, mas elas não entendem que mais bem-aventurado é dar e fazer do que receber. Querido, se teve um problema, ainda que o outro esteja errado, seja você quem vai acertar. Ah, me dá uma base bíblica, Leandro, é fácil. Quem foi que pecou no jardim do Éden? Deus ou Adão e Eva? Pergunta de novo. Quem foi que pecou no jardim do Éden? Foi Deus ou foi Adão e Eva? Adão e Eva, não é? Deus falou, ó, tá aqui, não faz. Quem pecou? Adão e Eva. Adão e Eva saiu. Adão e Eva errou. Mas eu pergunto, quem foi que veio para resgatar o homem do pecado? Foi Deus. Deus mandou Jesus, o verbo se fez carne. Sabe por quê? Porque um pai nunca desiste do seu filho, o pai perdoa. Você consegue imaginar, querido, tudo que pode ter, querido, acontecido no jardim do Éden? Se a Bíblia diz que o Espírito Santo se entristece, querido, é porque Deus se entristece também. Quando nós falamos sobre Noé, a Bíblia diz, algumas traduções diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem, mas nós sabemos que a palavra ali para se arrependeu foi movido de íntima tristeza ou de grande tristeza por olhar a situação do homem. Deus se entristeceu quando o homem estava aqui na terra cometendo um monte de pecado, mandou o dilúvio. Você acha que isso não aconteceu lá no jardim do Éden, querido? Um pai pode se entristecer com uma decepção para com seus filhos, mas um pai, ainda que se decepcione, ele nunca pode deixar de amar. Um bom pai e uma boa mãe natural, ela nunca vai deixar de amar os seus filhos, porque Deus, como um bom pai, nunca deixa de nos amar. Mas Leandro, eu sempre decepciono Deus. Leandro, eu sempre erro. E quando eu acho que eu não vou errar, eu erro de novo. Querido, já falou para você, Deus só desiste de você no dia em que você morrer, porque a partir dali não tem mais jeito. Quando o último fôlego de vida foi dado, a sua escolha de céu ou inferno foi feita. Mas até ali, Deus está desejoso de braços abertos para te receber. Porque um bom pai ama o seu filho. Um bom pai então sonha para com o seu filho. Um bom pai, ele ama, um bom pai perdoa, um bom pai cuida, um bom pai provê. Mas um bom pai também, ele sabe recompensar. Diga comigo, um bom pai sabe recompensar. Abre comigo em Hebreus capítulo 11. Eu lembro de algo que sempre me irritou a vida inteira, irmãos. Eu lembro que, quando eu era criança, passava a TV Colosso nos dias de manhã na TV Globo. Você assistia a TV Colosso? Então você é tão jovem quanto eu, né? E eu lembro que na TV Colosso, irmãos, tinha um monte de coisa legal, ainda que eram uns bonecos meio estranhos. Tinha a Priscila, tinha o Capachão, né? Não sei se você lembra deles lá. Aí tinha os desenhos, né? Tic-Teco e tudo mais, né? O Capitão Planeta. E minha mãe fazia alguns combinados com a gente. Um dos combinados, irmãos, é que enquanto ela ia sair para vender Yakult, ela tinha que sair, a casa tinha que estar organizada. Tinha que arrumar o quarto, tinha que colocar, né? Arrumar a cama e tinha que lavar a louça. Irmão, você não tem noção.
eu tinha que às vezes perder o desenho para fazer. Claro que a gente deixava para a última hora, não sei se era assim com você também. Em vez de dobrar, a gente bolava, empurrava. Você fazia isso ou não? Não é só eu que fazia, né? E sabe o que eu ficava cabreiro? É que eu chegava, arrumava, mal ou bem arrumava. Aí de tarde, quando eu fazia alguma coisa errada, minha mãe reclamava, mas ela não dava um muito obrigado porque eu lavava a louça. Sabe, eu ficava cabreiro, irmão, sabe por quê? Porque eu falava assim, eu fiz, então eu tenho que ter um obrigado. Se quando eu erro tem uma crítica, quando eu acerto tem que ter um muito obrigado. Deixa eu falar para você, querido. Eu acredito e eu entendo que existem coisas que são obrigações, amém? Uma pessoa ser uma pessoa de um bom caráter, eu não julgo isso como uma qualidade, eu julgo isso como uma obrigação. Hoje, porque o mundo está todo destruído, então quando você vai arrumar um namorado, uma namorada, ele é tão bonzinho, ela é tão boazinha, ele é um bom caráter, ele é isso, isso e aquilo, então já vale, querido, isso não é qualidade, isso é o que? Obrigação. Amém? Em dias atuais, se tornou uma qualidade porque o povo lá fora não presta, mas nós prestamos, amém, querido? Nós somos de Deus. Então, o que é que eu estou querendo trazer para você nisso? Eu entendo que existem coisas que são obrigações fazermos. Mas até nessas coisas que são obrigações, querido, nós podemos ser pessoas que têm muito elogio nos nossos lábios. Ainda que um funcionário, ele receba para trabalhar para você, ele vai trabalhar mais feliz se você souber valorizar aquilo que ele faz. Ele vai trabalhar mais feliz se você falar parabéns pela sua venda, parabéns pela sua limpeza, puxa, parabéns pela sua pontualidade. Eu entendo, querido, que ele já recebe para isso e seria obrigação. Mas Deus, quando ele olha para Jesus, e Jesus está sendo batizado ali nas águas por João Batista, ele diz, esse é o meu filho amado, em quem eu tenho alegria. Jesus, sendo Deus, estava na terra, querido, ele veio para isso. Tinha graça sobre ele para isso, mas Deus fez questão de, no meio de todo mundo, falar, esse é o meu filho em quem eu tenho prazer. Um bom pai elogia. Um bom pai sabe galardoar. Um bom pai sabe dar presentes. Um bom pai não é mão de vaca. Um bom pai, ele não é aquele apenas que tem a cinta para bater, mas ele tem as palavras para levantar. E sabe qual é o melhor disso? Nós podemos ser assim, mas Deus é assim. E o texto que eu falei para você abrir em Hebreus capítulo de número 11, abre lá comigo. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, e então Ele se torna galardoador de todos aqueles que o buscam. Aleluia! Quando eu me achego a Deus e creio nele, eu me torno filho. E se eu criei, me tornei filho, ele se tornou pai. E um bom pai sabe dar presente. Um bom pai sabe galardoar. No livro de Mateus, Jesus está conversando com as pessoas e Jesus diz: qual pai o filho pede pão e dá pedra? Qual pai o filho pede um ovo, dá um escorpião? Se vocês, sendo maus, saberem dar boas dádivas, bons presentes aos vossos filhos, muito mais o vosso Pai Celestial. E em Lucas ele diz: vos dará tudo o que precisam. E em Mateus diz: vos dará o Espírito Santo. Aleluia! Deus é um bom pai e Ele quer te dar. Eu vou falar de novo para você. Deus é um bom pai e Ele quer te dar. Mas sabe quem é que vai ganhar? Se Deus ama todo mundo, vai ganhar quem é filho obediente. Vai ganhar aquele filho que está no lugar da bênção. Vai ganhar o filho que está na proximidade onde pode desfrutar do leite que emana de Deus. Aleluia, aleluia. Como isso é maravilhoso, querido. Como isso é maravilhoso. É por isso que o diabo durante anos pregou dentro das igrejas que você não tinha que ter nada, que você tinha que passar fome, passar miséria, porque quanto mais miséria, mais prova, mais deserto, mais espiritual você era. Ei, querido, a Bíblia diz que Jesus morreu para que nós tenhamos vida.
A Bíblia diz que Ele se fez pobre, miserável na cruz, para que nós fôssemos enriquecidos ao ponto de ter tudo aquilo que nós precisamos e ter para abençoar vidas. 2 Coríntios 9 diz que Ele dá o pão e a semente, irmãos. Ou seja, Deus é um Pai generoso, Deus é um Pai presenteador, e nós precisamos ser também. Olha para quem está do seu lado e fala para ele, fala assim: sabe o que eu estou com muita vontade? Fala, é de te dar um presente. Maior do que a vontade de receber presentes, querido, é a vontade de dar presentes. Atos capítulo de número 20 diz que mais bem-aventurado é dar do que receber. Querido, eu falo para você, eu tenho prazer em dar coisas para minha esposa. Sabe por quê? Eu sei que quanto mais eu cuido da minha esposa, mais ela vai cuidar de mim. Amém, amém? Sabe, querido, eu tenho prazer em dar as coisas para as pessoas, porque eu sei, querido, que essa é uma característica de Deus. Deixa eu apertar na ferida, querido. Sabe por quê? Hoje nós temos um mundo que está pregando, e Deus falando comigo essa semana. O mundo fala sobre crise, e eu meditando acerca de algumas coisas. Deus começou, eu nem lembro onde é que eu estava, e Deus começou a falar ao meu coração, e Ele meio que não, cada um tem o seu jeito de ouvir Deus e falar com Deus, amém, querido? E naquele instante eu estava conversando, falando com Deus, o Espírito começou a trazer lembranças ao meu coração, e eu comecei a lembrar tudo aquilo que como igreja nós temos feito nesses 8 meses do ano de 2016. O povo lá fora está falando, gasta menos. O povo lá está falando, calma, que daqui a pouco vai melhorar. Agora já tem rumores de uma melhora, né? Estão falando por aí, não é? Mas nós já sabemos dessa melhora faz tempo, amém, querido? Não é porque nós declaramos, nós confessamos e fé funciona. E eu comecei a olhar, falei assim, o mundo diz que está sem dinheiro. E a gente tem ofertado cada vez mais em missionários. O mundo diz que não tem dinheiro. A gente começou, querido, um projeto com 25 crianças de segunda, quarta e sexta, dando uniforme, comida, café da manhã, presente. O mundo diz que não tem dinheiro. A gente fez EBF com uma média, querido, de 115 crianças por dia, comendo, bebendo e levando doce embora. Sabe, irmãos, eu comecei a olhar para tudo isso. Sabe, querido, eu falei, Pai, obrigado porque você é galardoador. Obrigado porque você é generoso. Sabe, querido, eu digo para você, se Deus é assim para com a igreja, Deus vai ser assim para com você. Mas eu digo para você, vem para perto. Vem para perto do Pai. Vem para o lugar onde existe uma provisão. Vem para o esconderijo do Altíssimo. Vem para o lugar onde Ele pode te guiar. Vem para o lugar onde Ele pode te proteger. Existe um texto, querido, que está no livro de Mateus. Eu quero ler ele com você. Mateus 23. Porque não adianta, irmãos, sabemos de tudo isso e ficarmos longe. Uma vez que eu sei que eu tenho um bom Pai, eu preciso correr para Ele, eu preciso voltar para Ele, eu preciso voltar a dar atenção a Ele. Mateus 23, no verso de número 37. Olha o que é que Jerusalém está ouvindo de Deus através aqui de Jesus, né? E ele diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, apedrejas os que a ti são enviados. Quantas vezes eu vos quis ajuntar, assim como os teus filhos, ajuntar como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo de suas asas, e vocês não que quiseram, ou vocês não aceitaram. Sabe o que isso fala, querido? De proteção. Isso fala sobre o desejo de Deus para com as nossas vidas, mas fala também de um povo que ouviu, de um povo que foi levantado, de um povo que foi profetizado, mas decidiu não viver. Sabe, nessa noite eu quero fazer um apelo para você.
Você está ouvindo que Deus é o seu Pai? Você está ouvindo que Ele tem sonhos para você? Você está ouvindo que Ele é o seu provedor, que Ele é o seu galardoador, que Ele é o seu guia? Eu quero fazer um convite para você, independente se você tem ou não Jesus, se já é batizado ou não, eu digo para você, querido, volte para o lugar onde você não deveria ter saído. Volte para o lugar próximo a Deus. Volte para o lugar onde Deus pode ser o seu Pai. Volte para o lugar onde Ele pode te proteger, onde Ele pode te suprir, onde Ele pode te ensinar, onde Ele pode te cuidar. Volte para o lugar onde o amor dEle pode envolver o seu coração. Entre no lugar onde a paz que excede todo entendimento que só existe em Deus pode voltar a ocupar um grande lugar no seu coração. Independente se você tem 10, 20, 30, 40, 50 anos de igreja. E é até mesmo você o meu foco principal. Sabe por quê? Quando parece que os anos vão passando, muitas vezes o relacionamento entre pai e filho vão se esfriando. Quanto mais o filho cresce e amadurece, mais independente ele se torna e mais distante da proteção do pai ele se encontra. Naturalmente, querido, isso pode ser uma verdade e uma máxima, mas espiritualmente, quanto mais maduro você for, mais dependente de Deus você precisa ser.